decâmetro em metros. E pede para que você mantenha no seu caderno a sua memória de cálculo. E por que isso é importante? É através da memória de cálculo que eu vou conseguir entender qual foi sua linha de raciocínio para realizar a atividade. Não só para esse exercício, mas para todos os outros que nós faremos aqui. Por mais que eu não vá corrigir esse, é importante você manter a memória de cálculo, até mesmo para você saber qual foi a linha de raciocínio que você utilizou e consultar esse exercício posteriormente para estudar para as avaliações, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou mostrar aqui agora o que seria a testada do terreno, ó. Aqui é a testada do terreno, essa parte da frente do terreno, estão vendo? Aqui eu tenho 3 terrenos e aqui eu tenho 3 testadas. Esse lote aqui, que é de esquina, ó, tem uma testada aqui também, que é aqui se volta para esse logradouro público. Logradouro público, aqui é a rua, tá, gente? Então aqui eu tenho o logradouro público, que é a rua, a calçada, que aqui estão chamando de passeio, e aqui eu tenho, então, as testadas do terreno. Ok, eu aproveitei para dar essa explicação, porque a gente vai falar bastante sobre testada do terreno, né, sobre as questões relativas à localização do terreno, da edificação dentro do terreno. Pois bem, voltemos então para o exercício. Ó, eu quero transformar, então, de decâmetro para metro. Se a gente for observar aqui, ó, o decâmetro, eu já tenho algumas informações sobre ele. Eu falei para vocês que um decâmetro, para eu ter um decâmetro, eu junto, então, 10 metros. É como se eu somasse 10 metros e eu tivesse, então, um decâmetro dentro daqueles 10 metros. Pensando assim, é só fazer uma pequena regra de 3, ó. Um decâmetro tem 10 metros. 1,3 decâmetros tem x. Multipliquei cruzado. Eu tenho, então, que x é igual a 1,3 decâmetros vezes 10 metros dividido por 1 decâmetro. Terminando aqui, corto decâmetro com decâmetro, multiplico 1,3 por 10. E eu tenho, então, que 1 decâmetro é igual a 13 metros. Eu posso fazer isso de outra maneira. Eu sei que eu quero sair aqui de decâmetro para metro, eu estou andando, então, para a direita. Se eu estou andando para a direita, eu vou mover a vírgula também para a direita, já que eu estou multiplicando por 10. Então, 1,3 decâmetro é igual a 1,3 vezes 10. Eu vou ter, então, que 1,3 decâmetros é igual a 13 metros. Nunca esquecer, gente, de dar a resposta completa. A testada do terreno é de 13 metros. E por que isso é importante? Os alunos, às vezes, esquecem, inclusive, de colocar a unidade de medida. Aí escreve assim, a testada do terreno é 13. 13 o quê? 13 sem indicação de unidade de medida não é nada. Então, se atentem a escrever a resposta completa e também não esquecer da unidade de medida. Muito, muito importante. Agora, vamos para o exercício 2. Tomar uma linha aqui. O notebook tem 320 milímetros de largura e ele quer saber qual que é a largura do notebook em metros. Então, eu quero... Vou nem fazer aqui aquela regrinha agora. Eu quero que vocês pensem aqui comigo. 1 milímetro não é a milésima parte de 1 metro? Então, eu preciso juntar 1000 milímetros para que eu consiga ter, então, 1 metro. Então, 1000 milímetros está para 1 metro, assim como 320 milímetros está para x. Multipliquei cruzado, fiz aqui a continha, eu descobri, então, cortei milímetros com milímetros, multipliquei aqui, ó, 320 vezes 1, 320. Cortei milímetros com milímetros, sobrou 320 dividido por 1000. Então, se eu dividir 320 dividido por 1000, eu tenho que andar com a vírgula que está aqui, ó, depois desse zero, 3 casas para a esquerda. Então, fica assim, ó, 1, 2, 3. Então, fica 0,320. Então, ficou aqui, ó, x é igual a 0,32 metros, que eu não preciso desse último zero aqui, já que a vírgula está aqui. Ok? Vamos agora para o exercício resolvido número 3. Ó, ele diz o seguinte: a resolução número 400 da ANAC, que entrou em vigor em 2017, desobrigou as companhias aéreas que atuam no Brasil a oferecer franquia de bagagem despachável, porque antes você tinha direito a uma mala de 23 quilos que ia no porão do avião e estava contado dentro do valor da passagem. Agora não mais. Agora você tem que pagar por essa mala.
A partir de então, a dinâmica dos aeroportos mudou. Os passageiros que não querem arcar com as tarifas para despachar bagagem precisam ficar atentos às dimensões permitidas para as bagagens de mão, que não geram custos extras. Ao lado são apresentadas as dimensões máximas permitidas para bagagens de mão em voos nacionais para as principais companhias aéreas que operam no Brasil. Então, o tamanho máximo que é permitido é 35 centímetros de largura, 55 centímetros de altura e 25 centímetros de profundidade. A questão da atividade é a seguinte: Maria vai viajar na próxima semana e não pretende despachar bagagem. Ela conferiu a etiqueta de sua mala e verificou que ela apresenta as dimensões ao lado, mas ficou confusa, pois as medidas foram dadas em milímetros, enquanto as informações sobre as dimensões máximas da bagagem de mão, indicadas no site da empresa aérea, foram dadas em centímetros. Converta as medidas da mala de Maria em centímetros e verifique se ela poderá utilizá-la como bagagem de mão. Então, o que eu tenho as medidas é 900 centímetros de altura, 750 de largura e 250 milímetros de profundidade. Vamos ver a resolução, então. Eu quero transformar de milímetro para centímetro, então eu preciso dividir por 10 cada uma dessas dimensões aqui para encontrar essa dimensão em centímetro. Então, ficou assim, 900 milímetros, que é a altura da mala, vai ser igual a 900 dividido por 10 em centímetros. Então, 900 milímetros é igual a 90 centímetros. Ou seja, eu estou transferindo a vírgula que está aqui para cá. E aí, eu tenho essa dimensão em centímetros. Vou fazer com as outras dimensões. A largura, que era 150 milímetros, é só dividir por 10, acho então 75 centímetros. E aqui, a profundidade, que é 250 milímetros, para encontrar essa dimensão em centímetros, é só dividir por 10. Eu encontrei, então, 25 centímetros. Portanto, as medidas aqui, as dimensões da mala de Maria em centímetros são 90 centímetros de altura, 75 centímetros de largura, 25 centímetros de profundidade. Vamos comparar, então? Em relação à profundidade, a mala da Maria está ok, 25 centímetros de profundidade e 25 centímetros de profundidade. No entanto, a largura e a altura da mala dela passou em relação às dimensões máximas permitidas para bagagem de mão. Portanto, as dimensões de altura e largura são incompatíveis com as dimensões máximas permitidas para bagagens de mão, que são, respectivamente, 55 centímetros de altura e 35 centímetros de largura. Portanto, a mala de Maria não pode ser utilizada como bagagem de mão. Reparem que eu fiz toda uma organização da atividade para entender, primeiro, a transformação das unidades de medida e a comparação entre as dimensões, fazendo com que a atividade fique bem organizada, que eu consiga entender qual foi a lógica de raciocínio para realizar. Então, tentem sempre deixar assim, não esqueça das unidades de medida que acompanham todos os números, tá? Porque o número sem unidade de medida não quer dizer nada. Vamos então para o quarto exercício resolvido. Esse é um exercício de várias unidades de medida que devem ser convertidas para outras. E aí eu vou deixar aqui para vocês a resolução, vocês já entenderam a lógica, só para vocês conferirem os resultados se estão iguais aos que vocês escreveram aí no caderno de vocês, tá bom?